esfera distrital, aqui no DF, começou a ser debatida na Câmara Legislativa a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, uma CPI, para investigar os atos antidemocráticos de domingo. Mônica Vieira tem mais informações para a gente. Boa tarde. A expectativa é que o documento seja assinado ainda hoje, é isso mesmo? Oi, Vitória, é isso mesmo. Volto mais uma vez com você e dessa vez aqui acompanhada com o Wellington Luiz, que é o presidente aí da Câmara Legislativa daqui do Distrito Federal. Ontem foi convocada aí uma sessão extraordinária, porque de acordo com a lei orgânica aqui do Distrito Federal, quando o governador é afastado, essa sessão extraordinária acontece para que eles possam pontuar ali e analisar todo o contexto, para que eles possam ajudar a sanar as dúvidas ou o que fez com que esse governador fosse afastado. Então eles obedecendo aí a lei orgânica, se reuniram, participaram dessa sessão extraordinária e por unanimidade os 24 deputados assinaram a favor da criação aí dessa CPI para ajudar a identificar as pessoas ligadas nesses atos antidemocráticos que aconteceram aqui no domingo, e não só no domingo, mas os outros que vêm acontecendo ao longo dos meses. O presidente da casa, o Wellington Luiz, está aqui e ele vai falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Obrigada, viu, presidente, por aceitar o nosso convite. Explica um pouquinho melhor a criação dessa CPI. Vocês têm um prazo para poder identificar como que funciona esse processo daqui para frente. Bem-vindo. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vitória. Esse é um rito. Nós temos um rito regimental. Após a colheita das 24 assinaturas, haverá a publicação, a leitura em plenário, e aí nós temos um prazo de 5 dias para que os blocos apresentem os seus nomes. Serão 7 membros. Esses membros depois irão escolher o presidente, o vice-presidente e o relator da CPI. Tão logo isso aconteça, eu irei convocar uma reunião também extraordinária para início dos trabalhos. Como que funciona? Essa CPI ela tem duração aí de cerca de 90 dias. Vocês têm que dar um parecer já para as pessoas sobre o que tem sido feito durante esse período. Qual que é a estratégia a ser usada? Aí os membros da comissão irão definir o formato e se necessitarão de mais prazo. É uma CPI complexa, envolve aí muitas pessoas, pessoas que serão investigadas, condutas que terão que ser responsabilizadas, portanto talvez demande um prazo maior, mas a ideia é exatamente essa. Presidente, não é só focado no poder, nos parlamentares em si, nas pessoas que estão à frente dos órgãos, mas também pessoas comuns. Vocês vão investigar, vão tentar identificar todas as pessoas, independente de estarem exercendo algum cargo público ou não. Mônica, nós não podemos afastar dessas pessoas as responsabilidades delas. Os crimes foram cometidos por ela, então nós não podemos transferir a responsabilidade de suas condutas para o poder público. O poder público pode responder eventualmente por algum tipo de erro cometido nas suas ações. Agora temos que entender, essas pessoas cometeram o crime de forma voluntária, e por isso precisam também ser investigadas. A princípio, a priori, podemos dizer que o nome do governador Ibanez e também do secretário de Segurança já são um dos primeiros aí dessa CPI? Não cabe à Câmara Legislativa, por exemplo, convocar o governador. Então, o governador não é alvo da CPI nesse momento. O ex-secretário de Segurança, sim, ele pode vir a ser chamado para depor na comissão e para que possa, inclusive, apresentar os seus argumentos e explicar o que de fato aconteceu naquele trágico dia. Deputado, vamos falar um pouquinho aí a respeito desses trabalhos que serão realizados, mas nós sabemos aí também que tem como identificar as pessoas comuns, sabe? Existem algumas pessoas ligadas à Câmara que já foram identificadas por estarem nesses atos, por exemplo? Ainda não. A comissão ela tem exatamente essa capacidade da investigação, para que a gente, inclusive, não haja nenhuma precipitação, não haja nenhum julgamento precipitado. É importante que o processo se inicie agora e só a partir daí nós podemos realmente apresentar resultados com relação às responsabilidades e às condutas individuais de cada pessoa. Então, nesse momento, não há o que se falar em acusação contra qualquer pessoa que seja.
Ontem, nessa sessão extraordinária que foi convocada, o partido, o PV também, ele apresentou ali um pedido de impeachment do governador. Vocês analisaram o que foi debatido em sessão? Nós vamos analisar juridicamente, inclusive a capacidade da admissibilidade desse pedido. Então, nós vamos verificar, né, se cumpre todos os requisitos, isso compete à presidência da Câmara e após isso nós saberemos se é possível ou não dar prosseguimento. E qual que é o prazo para esse específico, para análise desse pedido específico? Inicialmente não há prazo, então nós iremos analisar cada um, é mais de um, para que a gente possa realmente saber se cumpre aí o rito, né, do processo, né, de impeachment contra o governador e havendo, né, tanto as questões de constitucionalidade, as questões jurídicas estando, né, atendida, aí nós daremos andamento. Existem questionamentos também em relação ao pedido, né, do afastamento aí feito pelo ministro Alexandre de Moraes em relação ao afastamento do Ibanez, do governador, dizendo que não seria legítimo, que isso deveria partir do STJ e não do STF, e que isso seria apresentado também nessa sessão extraordinária que ocorreu ontem à tarde. Foi apresentado esse pedido para vocês? Não, isso foi apenas uma discussão, né, nós discutimos isso. Há sim essa dúvida, há um questionamento com relação de quem é a competência, né, da apresentação do afastamento do governador, mas não foi apresentado pela Câmara esse pedido, né, de questionamento. Muito obrigada, deputado Wellington Luiz, ele que é presidente da Câmara dos Deputados aqui do Distrito Federal. Ainda é muito precoce, viu, Vitória, falar aí sobre pessoas específicas, o nome de quem vai ser investigado, mas nós sabemos que a criação foi criada aí essa CPI, que já foi assinada e agora eles devem dar andamento ao procedimento todo para poder identificar essas pessoas envolvidas aí nos atos antidemocráticos que aconteceram principalmente neste último domingo aqui na capital federal. Volto com você no estúdio. Muito obrigada, Mônica. Agradeço ao deputado Wellington Luiz pela participação, presidente da Câmara Legislativa.